Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o pastor Dr. Marcos José e eu gostaria que você, que ainda não é inscrito, pudesse se inscrever nesse canal para você ter acesso a todos os conteúdos. Começo saudando você com a paz do Senhor Jesus Cristo, mas uma saudação que eu sempre estou fazendo aqui no canal é aquela que o Senhor Jesus fez para os seus apóstolos quando eles estavam com medo e escondidos porque o Senhor Jesus havia sido crucificado. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu João, lá no capítulo de número 20, que o Senhor Jesus chegou, estando eles dentro com a porta fechada. O Senhor Jesus simplesmente entrou. Ele estava com o corpo glorificado. Existe um quadripé: criação, queda, redenção, glorificação. Quadripé. Quando o Senhor Jesus entrou, ele estava com o corpo glorificado. Ele é o Redentor, que significa o Salvador. E todos ali atônitos, com medos, temerosos, ele apenas disse: Shalom Aleichem, que significa paz seja convosco. Então que a paz do Senhor Jesus, ela entre na sua vida, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, que esta paz que excede todo o entendimento, ela esteja sobre a sua vida, os seus caminhos, sua família, seu trabalho, seus estudos, aonde você frequenta, que esta paz esteja sobre você. Louvado seja Deus. Glória e honra seja dada ao Senhor, Baruch Hashem, bendito seja Deus. Hoje neste estudo eu gostaria de falar sobre a cronologia das heresias católicas. Você vai encontrar um vídeo falando sobre seitas, heresias e religião, que significa as definições, e você vai poder ter um conhecimento a mais, você que ainda não conhece. Eu não venho aqui para afrontar ninguém, eu venho aqui para trazer conhecimento e esclarecer algumas coisas. Então me acompanha neste vídeo sobre cronologia das heresias católicas. Eu vou falar os eventos e as datas. Lembrando que todas as datas que irei citar são da era cristã, ou seja, após a vinda de Cristo, depois de Cristo. Então, depois de Cristo é DC, depois de Cristo. Bom? Ou Anno Domini, ano do Senhor. Então, vamos lá. A oração pelos mortos, ela surgiu no ano 300 depois de Cristo. Presta bem atenção. O Senhor Jesus morreu aproximadamente entre o ano 29 e o ano 33. Ele não nasceu no ano 0. E nasceu entre o ano 4 e o ano 3 antes de Cristo. Ou seja, na época antes de sua vinda, antes do calendário Anno Domini. Então o Antigo Testamento estava se encerrando, faltando entre 4 e 3 anos, e ele nasceu. 6 meses antes dele, nasceu João Batista, seu primo. Mas primo, porque ele era filho da irmã de Maria, mãe dele. Então Maria tinha uma irmã chamada Isabel. Isabel teve um filho chamado João Batista. Ela era estéril e teve João Batista. Maria, 6 meses depois, esteve grávida. Quem colocou esta criança em seu ventre, em seu útero, foi o Espírito Santo de Deus. Nasceu o Senhor Jesus logo depois de João Batista. A diferença do nascimento de um para o outro era de 6 meses. Você vai conferir isso lá no Evangelho que escreveu Lucas, entre o capítulo 1 e o capítulo 3. Você vai me acompanhar aqui e ver que na época dos apóstolos, porque eles só começaram a escrever os escritos bíblicos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quando ele subiu aos céus, o Espírito Santo desceu, aí o Espírito de Deus inspirou eles para que escrevessem. Então isso passou do ano 29, ano 30, 31, 32, 33, foi depois. O mais antigo aí, ele data entre o ano 40 e 45, entre os escritos do Novo Testamento.
Então foram anos depois da subida, da ascensão do Senhor Jesus Cristo. E você vai ver que esta religião, este ministério, começou a adotar alguns dogmas muitos anos depois, que não existiam na época dos apóstolos, mas que afirma dizer que é uma igreja apostólica, que segue a doutrina dos apóstolos. E nós vamos conferir aqui datas de coisas que foram acrescentadas que os apóstolos não falaram, não praticaram, não fizeram. E o nosso compromisso nesse canal é com a palavra de Deus. Aqui o conteúdo é Bíblia e teologia. Então, você vai ver que alguns eventos aqui foram criados por esta religião, por este ministério, e é um dos ministérios mais antigos, porque sua primeira congregação, a data da sua primeira congregação é entre o ano 34 e o ano 39. Alguns datam o ano 37, outros o ano 39. E alguns o ano 34 ou 35. Então, é entre 34 e 39 a primeira congregação católica apostólica romana. Você vai observar que dogmas foram colocados. O que é dogmas? Dogmas são parecidos com o que tem toda religião, que são ensinamentos que não podem ser questionados, cujo teor faz com que a autoridade destes dogmas, destes ensinos, não possam ser questionados. E eu quero lhe dizer uma coisa: a única palavra, o único ensino que não pode ser questionado é o bíblico, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é inquestionável. Ela é a palavra de Deus e ela não foi feita para ser questionada, mas obedecida. Mas você vai ver aqui comigo algumas coisas que foram colocadas que não são bíblicas, mas que as pessoas, por fazerem parte dessa religião, seguem. E até colocam como verdade, mas a verdade é a palavra de Deus. E se você for buscar os fundamentos na palavra de Deus, você não vai encontrar essas coisas aqui que eu vou citar. Foram acrescentadas, foram colocadas, não são bíblicas, são criações de homens, são doutrinas de homens. Cuidado, porque estas coisas fazem mal para a sua vida e para a vida de qualquer pessoa. Vamos lá, oração pelos mortos. Foi colocado isso no ano 300 da era cristã. Todos os anos que eu vou citar são da era cristã. Então, para mim não ficar repetindo era cristã depois de Cristo, eu vou falar só o ano, tá bom? Então, oração pelos mortos, ano 300. O sinal da cruz, no ano 300. Velas de cera, ano 320. Veneração dos anjos e dos santos mortos e o uso de imagens, ano 375. Olha quantos anos depois ela foi adotar isso. Isso nunca existiu. E isso não é aprovado por Deus. Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não terás. Não farás. Está escrito lá. Olha o bezerro de ouro que Israel fez. Arão disse: esse é o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Alguém tentou fazer algo para dizer: isso aqui que vocês veem, podem tocar, isso tirou vocês da terra do Egito. Isso é ridículo. Isso é errado. Não é certo, não pode. O adversário quer enganar as pessoas. O povo quer tocar e quer ver. Deus disse para o seu próprio profeta Moisés: não pode ver, senão morrerá. Cristo precisou esvaziar-se de todo aquele período de glória que tinha, tomar uma forma abaixo dos anjos, que é a forma humana, para que os seres humanos pudessem vê-lo e tocar nele. Porque sua glória é grandiosíssima e consome a nossa vida, porque somos carnais e pecaminosos, e Deus é 100% santo, 100% perfeito, 100% glorioso.
Então, você confere comigo que muitas coisas foram aderidas, antibíblicas, contra a Bíblia, contra a palavra. Então, a veneração dos anjos, dos santos mortos, eles chamam tudo de santos. O uso de imagens foi no ano 375. O tempo foi passando, os maus costumes dos outros povos, as outras coisas que não são de acordo com a palavra de Deus foram sendo adotadas. Cuidado. Não traga para a sua vida aquilo que Deus não quer. A missa como celebração diária foi colocada no ano 394. Exaltação de Maria, surge o termo Mãe de Deus, cuja primeira aplicação ocorreu no Concílio de Éfeso, que foi no ano 431. Era cristã. Sacerdotes começam a vestir-se de forma distinta dos leigos, tendo uma roupa diferenciada. Ano 500. Extrema unção. Ano 526. Doutrina do purgatório estabelecida por Gregório I, 593. Procura na Bíblia. Tem purgatório? Não. Só existe céu e inferno. Quantos céus? 3. Coríntios capítulo 12 está falando sobre isso. Tem o paraíso, está abaixo do trono de Deus. Para onde vão as pessoas que morrem, que creem em Cristo e fazem sua vontade? Para o paraíso. Para onde vão as pessoas que morrem sem Cristo, não fazem a vontade de Deus, desobedientes? Para o inferno. Após o paraíso, Nova Jerusalém. Após o inferno, lago de fogo e enxofre. Então, o paraíso e o inferno são locais onde as pessoas, suas almas, ficarão até o dia do juízo final. Após, entrarão na Nova Jerusalém, aqueles que são filhos de Deus, são candidatos, são aqueles que entrarão no paraíso e que entram no paraíso, esses entrarão na Nova Jerusalém. E os que vierem do inferno, dia do julgamento final, porque para lá foram e vão, aqueles que não obedecem a Cristo, não obedecem a Deus, sua palavra, não creem em Cristo, no sacrifício vicário de Cristo, esses sairão do inferno para ir para um lugar pior, lago de fogo e enxofre. Você confere isso em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 13. Purgatório não existe. Isso é coisa da religião. O latim usado nas orações e cultos impostos por Gregório I, isso foi no ano 600. Olha quantos anos se passaram para vir adotando essas medidas, esses dogmas, esses ensinos que não existem na Bíblia. Orações dirigidas a Maria, aos santos mortos e aos anjos, no ano 600 também. Gente, o Senhor Jesus ensinou quantas orações? Uma oração modelo. E a oração modelo começa como? Confere lá em Mateus capítulo 6, me acompanha. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. A oração é dirigida a quem? Ao Pai, a Deus Pai. E Ele está onde? Nos céus. Conferiu comigo? Pega uma Bíblia para você conferir, para você ler. Mas você está usando, pastor, uma Bíblia que os evangélicos usam. Pega a Bíblia aí que os católicos usam. Pega aí. Confere. Você vai ver que a oração é dirigida ao Pai, não é a mais ninguém. Não se deve orar a mais ninguém, somente a Deus. E a oração é dirigida sempre a Deus Pai. Não é a Maria, não é a João, não é a Pedro, Tiago, Paulo, ninguém. Ninguém mais. Somente a Deus Pai. E no ano 600,
começaram a colocar orações dirigidas a Maria, aos santos mortos, no caso aqueles que foram considerados como santos, os apóstolos, por exemplo, e aos anjos. Não se faz oração a anjos, não se faz oração àqueles que morreram. Maria morreu, os apóstolos morreram, servos de Deus morreram. Anjos são co-servos. Eles estão aqui para servir juntamente conosco. São servos de Deus também. São superiores em poder, em conhecimento. Foram feitos para agir em favor da nossa vida, da igreja. Mas os anjos não foram feitos para receber adoração, nem oração. Presta bem atenção nisso daqui. Confere comigo. Apocalipse, que significa revelação, capítulo 22. Veja comigo aqui, versículo 7. Eis que presto venho, é cedo. Bem-aventurado, é feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, João o apóstolo. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Você conferir lá em Apocalipse capítulo 1, o Senhor Jesus enviou o seu anjo para poder levar João no arrebatamento e mostrar-lhe essas coisas. Por isso o nome Apocalipse, que significa revelação. João teve uma revelação através de um arrebatamento em espírito. Está no capítulo 1 deste mesmo livro Apocalipse. Versículo 9, disse-me, olha, não faças tal. João se prostrou aos pés do anjo que mostrava essas coisas e fez isso para adorá-lo, adorar o anjo. E o anjo disse, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Conservo é servo junto com alguém. Para quê? Para ajudar João, os irmãos, os profetas, e de todos que guardam as palavras deste livro. Olha o que o anjo diz para ele, adora a Deus. A adoração tem que ser a Deus. Quer orar, quer adorar, tem que ser a Deus, a mais ninguém. Volta comigo, no ano 607 da era cristã, foi dado o título de Papa, ou Bispo Universal, dado a Bonifácio III pelo Imperador Focas, ano 607. Beijar o pé do Papa começa com o Papa Constantino, ano 709. Isso é idolatria. Temos que estar aos pés do Senhor Jesus. O culto à cruz, as imagens e as relíquias é autorizado. Culto à cruz é autorizado. Pessoas prostrando diante de uma cruz. Culto às imagens recebendo culto. Quem é digno de culto? Culto é prestar uma reverência, uma adoração a alguém. Quem é digno de culto? A Deus. O que Deus disse para Moisés falar para Faraó? Libera o povo para que me cultuem, para darem um culto a Deus. Culto é a Deus, gente, não é mais ninguém. Isso começou com o Papa Constantino de beijar o pé do Papa. E o culto à cruz, as imagens e as relíquias é autorizado no ano 786. Água benta misturada com um pouco de sal e abençoada por um sacerdote no ano 850. Gente, não tem nada disso na Bíblia. Sabe como se chama essas coisas? Misticismo. Isso é sincretismo religioso. Colocar fé em coisas. O Senhor Jesus não mandou fazer nada disso. Não mandou dar água para ninguém. Abençoar água para os outros beberem, serem ungidos. Nada disso. Nada disso. Até o povo evangélico tem feito essa loucura. Isso é sincretismo religioso. Misticismo. Querer mistificar as coisas. Não pode fazer isso.
fé somente em Deus, no Senhor Jesus. Ele disse em João capítulo 14, versículo 1, credes em Deus, credes também em mim. O Senhor Jesus falou, crê em Deus e creia também em mim. Crê no Senhor Jesus, não é em mim, pastor Marcos, não. Não é no doutor Marcos, é em Jesus. Em Deus, em Jesus. E essa água benta misturada com sal, abençoada por um sacerdote, começou no 850. O colégio de cardeais é estabelecido no ano 927. Canonização de santos mortos pela primeira vez pelo Papa XV, ano 995. Jejum nas sextas-feiras e durante a quaresma, ano 998. Chegando a quase 1000 anos na era cristã. Estamos agora em 2024, chegando quase no ano 1000. Começa jejum em sexta-feira durante a quaresma. Celibato do sacerdócio, decretado por Gregório VII, no ano 1074. Celibato é quando o padre faz um voto de ser uma pessoa que não vai se casar. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Vem comigo. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito Santo já falava, dizendo que nos últimos tempos espíritos enganadores, doutrinas de demônios, seriam ouvidas por pessoas que se apostatassem da fé, largassem a fé conscientemente. E esses demônios ensinariam através de pessoas, homens, pessoas hipócritas que falam mentiras. Olha aqui, ó, proibindo o casamento. Isso é doutrina de quê? Espíritos enganadores, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Demônios usando pessoas. Quem são os espíritos enganadores? A Bíblia trata como espíritos, tanto Deus, anjos, demônios, Satanás e pessoas, porque pessoas têm espírito. Então, dando ouvidos a espíritos enganadores, a pessoas que enganam, doutrinas de demônios, demônios que ensinam, pessoas que enganam. E quem são essas pessoas? Pessoas hipócritas, que falam mentiras. E um dos dogmas são proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Viu comigo como é que são? Doutrinas de demônios, dando ouvidos a espíritos enganadores, sem engano, proibindo casamento. São cada situações, é uma coisa assim que acontece porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Estou mostrando para você na Bíblia. Você só não acredita se você não quiser. Mas nós, muitas vezes, somos enganados porque queremos. Às vezes é porque não temos conhecimento, não temos entendimento. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas às vezes está sendo pregado, a pessoa não quer escutar, não quer ouvir. Então, no ano 1074, o celibato do sacerdócio, onde ele faz um voto de não se casar. Foi decretado por Gregório VII. O rosário, sabe o que é rosário? Rosário é aquelas continhas, terço. E isso é uma situação muito complicada. Muito complicada. E ali eles têm vários tipos de orações, Pai Nosso, Ave Maria, e ali tem as continhas, quantas vezes tem que rezar isso. Sabe, a situação ela é tão difícil e o ser humano fica com repetidas, não é nem orações, são rezas. Mateus capítulo 6, antes da oração do Pai Nosso, lá está escrito: e não useis de vãs repetições. Repetições são vãs, inúteis.
Volto a repetir, a única oração ensinada pelo Senhor Jesus no Novo Testamento foi a oração do Pai Nosso. Então, o rosário, oração mecânica com contas inventada por Pedro, o ermitão, foi no ano 1090. A Inquisição instituída pelo Concílio de Verona, ano 1184. Venda de indulgências, ano 1190. Transubstanciação, proclamada pelo Papa Inocêncio III, no ano 1215. Confissão auricular de pecados ao sacerdote e não a Deus. Lá no confessionário, vão confessar para o sacerdote que eles falam que é o padre. Confessar lá para o padre, em vez de ser a Deus, né? Ao padre. Acho que confessando ao padre está confessando a Deus. Cada história que os dogmas inventam, criam, para fazer as pessoas mudarem. Se você ler no Evangelho segundo escreveu João, quando o homem teve seus pecados perdoados e foi curado, o que ele diz? Neste texto, o que nós estamos vendo ali? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus perdoa pecados porque Ele é Deus. Olha o que a Bíblia diz, 1 de João, primeira carta que escreveu o apóstolo João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Confessarmos os pecados a quem? Aquele que é fiel e justo para perdoar. E quem é esse? Deus. Jesus Cristo é Deus. Nosso Deus e Pai, nós devemos pedir perdão a Ele. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Deus perdoa pecados. Devemos confessar os nossos pecados a Deus. Se pecarmos contra o irmão, devemos confessar para o irmão. Pecamos contra Deus, devemos confessar os nossos pecados a Deus. Não é chegar para qualquer pessoa, chegar um sacerdote e falar: eu quero confessar o meu pecado para que Deus me perdoe. Peça perdão a Deus, Ele vai te perdoar. Se arrependa de verdade. Abandone esse mal, esse erro, e Ele te perdoará. Você confessa para uma pessoa se você errar contra ela. Você confessa para a igreja se você errar contra a igreja. Você confessa para o irmão se você errar contra o irmão. Que mais? Instituída por Inocêncio no Concílio de Latrão. Isso aconteceu no ano 1215. Missa ensinada por Pascácio Rodbert. Aprovada no Concílio de Latrão, no ano 1215. Adoração da hóstia, decretada pelo Papa Honório III. Hóstia é aquilo que eles chamam de ceia. Pão, algo redondo, mais ou menos desse tamanho aqui. Onde o padre, ele come a hóstia, dá a hóstia para as pessoas. E o suco da uva, só que o dele é vinho mesmo. Só ele bebe, as pessoas não bebem não. Mergulha lá no vinho, né? As pessoas participarem. Jesus tomou o pão, não tomou a hóstia não. Lê lá 1 Coríntios capítulo 11. Você vai ver o que está escrito lá, se é hóstia ou se é pão. Vamos continuar. Aqui o que eu falei é a adoração da hóstia. A hóstia não se adora essas coisas, só se adora a Deus. Ano 1220, Honório III. Me acompanha aqui onde está escrito que é para adorar somente a Deus. Nós lemos lá o texto de Apocalipse 22, adora a Deus. Mas vamos ver o texto dizendo pelo próprio Senhor Jesus. Me acompanha. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo. O diabo transportou a quem? Ao Senhor Jesus. A um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe:
Versículo 9. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. O diabo ele governa esse mundo. O mundo foi entregue a Satanás quando Adão pecou, porque Deus deu a terra para Adão, para os homens. Deus disse para Adão: domine sobre a terra, sobre os répteis, tudo que se move sobre a terra, sobre o que se move dentro das águas, sobre os animais dos céus, as aves dos céus. Deus deu para Adão, mas quando Adão pecou, por ter dado ouvido à mulher, que por sua vez deu ouvido à voz da serpente, que por sua vez era Satanás falando através da serpente, entregou tudo para Satanás. Então Satanás quis oferecer para o Senhor Jesus o que ele tinha, que foi entregue a ele. E ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Note que o Senhor Jesus não questionou, dizendo: Satanás, você quer me dar o que se você não tem nada? O Senhor Jesus não disse isso. Que o que ele tem é o que o ser humano entregou para ele. Mas o Senhor Jesus estava questionando isso aqui, prostrado me adorares. Olha o que diz. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus é Deus, e o que ele disse? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele, somente a ele servirás. É só a Deus, gente. Só a Deus. Adoração a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe quarta pessoa. Maria não é a quarta trindade. Quarta trindade é 3. Só tem os 3, só tem 3 tronos, só tem 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só eles podem ser adorados. Somente a Deus deve ser feita uma oração, uma petição. Só se ora a Deus. Vamos continuar. Escapulário inventado por Simão Stock, Monte Inglês, no ano 1251. Purgatório, proclamado como um dogma pelo Concílio de Florença, 1439. Olha quantos anos depois foi criada essa história de purgatório. Como um dogma. Ensinamento que não deve ser questionado. O que não devemos questionar é a Bíblia Sagrada, que lá só fala de céu e inferno, paraíso, lago de fogo, não fala de purgatório. A doutrina dos 7 sacramentos é confirmada. Em que ano? 1439. Olha quantos anos foram passando e eles criando novas coisas para colocarem nos dogmas deles. Isso nada tem a ver com os apóstolos para dizer que a igreja é apostólica. Não tem nada de apostólico aqui. Ela é romana, seguindo a tradição dos romanos. E foram os romanos que penduraram o Senhor Jesus na cruz. Ave Maria, parte da última metade, foi acrescentada 50 anos depois e aprovada pelo Papa Sixto V no final do século XVI, no ano 1508. O século XVI começou em 1501. Então já no século XVI, no final, é que foi aprovado. Jesuítas, ordem fundada por Loyola no ano 1534. Tradição, já deve ter ouvido falar da tradição, né? O Senhor Jesus até questionou os fariseus na época pela tradição. A tradição é algo que as pessoas começam a seguir, e geralmente a tradição na época ela era oral, passada de uma pessoa para outra de forma oral e não escrita. Mas depois ela veio a ser escrita, e essa tradição ela trazia o que as pessoas deveriam fazer, porque era uma tradição, eram coisas levadas de uma geração para outra, mas não é nada bíblico, tradição. A tradição declarada de igual autoridade que a Bíblia pelo Concílio de Trento, foi no ano 1545.
de igual autoridade à Bíblia? A Bíblia é única, a palavra de Deus é única. Não existe outra autoridade acima ou equiparada à Bíblia. Livros apócrifos, que são os livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo, o exame que foi feito dos eruditos para saber quais eram os livros inspirados por Deus. Esses livros apócrifos acrescentados à Bíblia pelo Concílio de Trento, no ano 1546. Credo do Papa Pio IV é imposto, ano 1560. Quando é imposto, é colocado à força. É imposto. Imaculada Conceição da Virgem Maria, proclamada pelo Papa Pio IX, no ano 1854. Essas coisas são recentes. As pessoas vão pegando, aderindo à própria vida, como ensinamentos de religião, não da Bíblia. Infalibilidade do Papa em matéria de fé e moral, proclamada pelo Concílio do Vaticano, 1870, sei lá na Itália. Infalibilidade, o Papa é infalível. Como é? Beijar pé de homem, conforme nós vimos aqui. Temos que tomar cuidado com essas coisas. Isso não está certo. Nós devemos estar aos pés do Senhor e não aos pés do homem. Como já havia citado aqui lá no ano 709, beijar pé do Papa. Vamos continuar. No ano 1854, que eu falei aqui, Imaculada Conceição da Virgem Maria. Imaculada é sem mancha, sem pecado. Maria era pecadora, gente. Todo aquele que nasce de homem e mulher é pecador. O Senhor Jesus não era pecador porque ele nasceu da mulher, mas toda criança sai do homem, não sai da mulher. Nasce da mulher, mas sai do homem. Quem gera é o homem. E o Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus é santo. Ele é imortal. Ele é Deus. Então ele gerou o Senhor Jesus, um corpo humano para o Senhor Jesus lá dentro do ventre de Maria. Maria foi usada para o Senhor Jesus nascer com seu corpo. Vir a este mundo. O nascimento é a porta para este mundo. Nascimento através de mulher. Isso foi proclamado em Gênesis capítulo 3. Da mulher nascerá um varão que pisará a cabeça da serpente. Esta lhe ferirá o calcanhar. O Senhor Jesus nasceu sob a lei. Gênesis é um dos livros que fazem parte da Torá, da lei. Bereshit, no princípio. Gênesis. E a lei dizia que Cristo viria, nascido de mulher. Mas quem o gerou? O Espírito Santo, não foi homem. Então ele não era pecador. Agora Maria nasceu de um homem e uma mulher. Ela era pecadora. E a igreja coloca, essa religião coloca Maria como imaculada, como mulher sem pecado. Se Maria é sem pecado, quem gerou ela não pode ter tido pecado. E quem gerou ela também não pode ter tido pecado, porque quem tem pecado só gera pecadores. Adão pecou, gerou pecadores. O pecado passou a todos os homens. Escrito isso na Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem era Adão, e pelo pecado a morte. Adão pecou e através do pecado aconteceu a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Por todos serem mortais, morrerem, todos são pecadores, todos pecaram. Porque o pecado de Adão gerou a morte passou para todos os homens. Se todos os homens morrem, todos pecaram, todos são pecadores. Então, todos são pecadores.
todos morrem. Todos que nasceram de Adão e Eva são pecadores. Continuar. Assunção da Virgem Maria, ascensão corporal ao céu. Está falando que ela subiu com o corpo igual ao Senhor Jesus, ao céu. Um pouco depois de sua morte. Proclamada por Pio XII, no ano 1950. Isso não tem muito tempo. Essas loucuras são cada vez mais próximas dos anos em que nascemos. E foi colocado isso agora. O corpo de Maria, os ossinhos dela estão enterrados lá ainda. Estão enterrados. Lá onde ela morreu. O único que subiu com o corpo foi o Senhor Jesus, glorificado. Corpo em glória, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Tem um filme aí chamado Alto da Compadecida, uma heresia, uma brincadeira, uma profanação ao sagrado. Maria não vai estar no julgamento junto com o Senhor Jesus para dar palpite, para interceder por ninguém, não. O intercessor é o Senhor Jesus e o Senhor Espírito Santo. O Senhor Jesus lá em cima no céu, ao lado direito de Deus Pai, e o Espírito Santo aqui na terra intercedendo por nós. Quem morreu não está intercedendo por nós, não. Morreu. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado uma vez morrer, vindo depois disso o juízo, o julgamento. Morreu, segue o julgamento. Céu ou inferno? No céu, o paraíso. A Nova Jerusalém é só depois do arrebatamento. Só depois que todos estiverem reunidos como igreja. Até lá, quem morre com Cristo vai para o paraíso. Essa história de que Maria subiu com o corpo, isso é mentira. O único que subiu com o corpo lá para o céu foi o Senhor Jesus. O que mais aqui? Maria, proclamada mãe da igreja pelo Papa Paulo VI, em 1965. Maria foi a mãe do Senhor Jesus. Não é minha mãe nem sua mãe. Foi a mãe do Senhor Jesus. Ou seja, ela deu à luz ao Senhor Jesus, gestou ele durante 9 meses. Mas Maria, aonde ela está agora, no paraíso, ela tem que se prostrar diante do Senhor Jesus, diante de Deus Pai, diante do Espírito Santo. Por quê? Porque ela é serva. Ela foi usada por Deus para o Senhor Jesus vir, mas ela não ganhou uma posição na Trindade, entre os três constituídos como único Deus. O Shema Israel. Ouve, pois, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Maria não deve ser adorada, não se deve fazer oração a Maria, a nenhuma outra pessoa, somente a Deus. Ela é serva de Deus. Ela não tem uma posição melhor do que as outras pessoas, não. Nem Paulo, nem José, nem Marta, ninguém. Nós devemos venerar, adorar a Deus. Então, nesse estudo de hoje, cronologia das heresias católicas, depois nós vamos ver mais coisas. Você que me acompanha no canal, você vai ter a oportunidade de me acompanhar em outros estudos. Eu peço que você sempre confira essas coisas que eu estou falando. Pode buscar, pode fazer uma pesquisa, pode ler aí os versículos bíblicos que eu citei. Deus é bom, Ele está dando tempo para a humanidade, mas a humanidade está perdendo tempo com besteira, com coisas que não levam a lugar nenhum junto de Deus. As pessoas gastam um tempão no telefone, um tempão na televisão. Existem pessoas que ficam assistindo novelas, aquilo é falsidade, mentira, homossexualismo, perversão, prostituição, adultério, engano, traição, cenas explícitas de sexo, sensualidade. Isso tudo contamina o ser humano. Isso não é aceito por Deus. Você acha que Deus
estaria do seu lado perdendo tempo vendo essas coisas? A resposta é não. Então por que você está perdendo tempo vendo isso? Se você é imagem e semelhança de Deus e você quer imitar a Cristo, porque Ele é o seu paradigma, o seu modelo, Cristo não estaria sentado vendo essas coisas. Então pare de assistir isso. Pessoas vendo filmes de terror, Cristo, o Espírito Santo também não perderiam tempo vendo isso, porque isso é mal. Deus não veio causar terror. Deus veio trazer paz. Ele é o príncipe da paz. Ele veio trazer segurança. Os discípulos estavam temerosos. Ele disse: não temais. Só temam a Deus. Respeitem a Deus. Então, certas coisas afastam as pessoas de Deus. Quer ver outra coisa? Servos de Deus, envolvidos em lutas, artes marciais. Para com isso, Deus não aceita isso não. Hebreus, a palavra de Deus diz no capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que paz é essa? Entrando num ringue ou num tatame para poder brigar com outra pessoa, querendo disputar força, habilidade, jogando outros no chão, torcendo braços, usando técnicas para poder vencer o oponente. Gente, a nossa luta não é contra carne e sangue não, a nossa luta é contra principados, potestades, ordens espirituais da maldade, os lugares celestiais. Nossa luta é contra Satanás e os demônios, os anjos decaídos, os anjos que caíram junto com Satanás, foram lançados lá do céu aqui, que tem a morada no inferno, mas que vem até a terra para atormentar os homens. E as pessoas se envolvendo em artes marciais. Não importa se é capoeira, se é jiu-jitsu, se é boxe, é boxe tailandês, não importa se é kickbox, taekwondo, não importa que tipo de luta que é. Cristão não deve estar envolvido nessas coisas. Que paz é essa que daqui a pouco está deitando e brigando com outra pessoa? Ah, mas isso são técnicas para ajudar a defender. Nosso defensor é Cristo, nosso general é Cristo, nossa defesa é Deus. Sabe quem é que nos protege? Confere comigo na palavra de Deus. Bíblia Sagrada, livro de Salmos, número 34. Versículo 7, verso 7, né? Porque Salmos vem da palavra psalmos, psalmoi, que é poemas adaptados à música. Então, aqui é o Cântico de Israel. São 150 salmos, são 150 cânticos. Então, os cânticos têm números e versos. Então, Salmo número 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor vai se acampar ao redor de quem? Dos que o temem. Temem a quem? O Senhor. E quem livra? Os anjos. O anjo os livra. Livra quem? Aqueles que temem ao Senhor. Conferiu aí comigo na Bíblia que o nosso Deus é o nosso protetor. Ele coloca anjos ao nosso redor para nos proteger. Aí muitas pessoas querem andar com arma na cintura, que tem porte de armas para se proteger, quer aprender artes marciais para se protegerem. Daí outros têm uma desculpa, dizendo: não, esporte fica batendo no outro, querendo vencer o próximo desse jeito, machucando, jogando no chão, fazendo ele bater no tatame, dizendo que pede clemência, que aceita a derrota. Que isso, gente? Que evangelho é esse que mistura as coisas? Isso não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é poder de Deus. Este evangelho não temos que ter vergonha dele. É um evangelho simples, mas ele transforma. É o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor Jesus disse: ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, crê no que? No evangelho. E for batizado será salvo. E quem não crê no que? No evangelho, será condenado. Porque através do evangelho cremos no evangelho. O Senhor Jesus Cristo é citado nesse evangelho, porque o evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Não se engane. As pessoas estão se misturando, estão dizendo: não tem nada a ver.
Nada a ver, pegou na boca, na mente de muitas pessoas, isso está contaminando o ser humano. Deus quer salvar você, mas não é só a sua alma, não. Ele quer o seu corpo, o seu espírito e a sua alma plenamente conservados para o dia da redenção. Ele ama você, não quer só coração, não. Ele não é açougueiro para mutilar e pegar um pedaço do corpo, não. Ele quer você por inteiro. Se não for por inteiro, ele não quer, porque ele não quer pela metade. O seu corpo foi criado para a morada do Espírito Santo de Deus. Se você quer dar só a metade, só uma parte, Deus não quer. Deus quer tudo. Porque tudo é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se você me acompanhar no canal, você vai ver outros tipos de religiões e seitas e outras coisas que são proclamadas no mundo, mas que não são verdades. Elas estão aí no tempo da história. É importante conhecermos para não sermos enganados. Então continua comigo. Deus abençoe. Um forte abraço. Shalom Aleichem. Paz seja convosco.